Gente, nós estamos indo para meia hora final do nosso programa com um tema que eu acho muito interessante, que é exatamente o tema da reabilitação. Eu vou começar com o Dr. Marcelo, que representa aqui uma instituição de 74 anos, pioneira, uma referência, uma entidade que é querida pelos brasileiros, né? Muito fruto do Teleton, que é um evento anual, né? Que populariza, democratiza esse debate e que tem um trabalho incrível de reabilitação. Dr. Marcelo. É um trabalho, nós temos obviamente outros parceiros que também fazem o trabalho de reabilitação, né? Nós temos redes estaduais, redes federais, mas é um trabalho realmente sério, né? A reabilitação levada de uma forma séria, não é de uma forma filantrópica ou de uma forma para fazer uma forma séria, estruturada, que exige uma expertise dos seus profissionais. Então a CD, para você ter uma ideia, ela faz 800 mil atendimentos por ano e na sua maioria de pacientes do Sistema Único de Saúde, né? São 7 unidades no país e também fazendo parcerias técnicas, porque é importante, nós estamos em grandes centros, nós temos recursos dos grandes centros, mas existem outros centros com recursos menores ou que não têm o conhecimento ou que já começa a ter a necessidade de tratar o deficiente, né? É claro que a instituição trata deficientes físicos. Quando nós falamos de deficiência, nós vamos pensar em outros tipos de deficiência também, é uma discussão que a gente tem que avançar. Mas sim, temos essa missão. A instituição, ela tem também a felicidade de ter um hospital ortopédico, onde os pacientes que necessitam de cirurgias, então esse hospital também pode fazer cirurgias. Nós temos uma média aí de 7 mil cirurgias por ano, né? Também do Sistema Único de Saúde. Nós temos aí uma questão que é o recurso dispensado, né, que o Sistema Único proporciona. Você sabe que tem que ter uma equação muito grande para tornar esse trabalho sustentável, mas é um trabalho importante de reabilitação. É a defasagem da tabela do SUS. Mais de 20 anos sem saúde. 20 anos sem reajuste. Agora nós estamos entrando o governador Tarcísio anunciou o SUS paulista, que é fazer a complementação da tabela. Legal. E uma das grandes preocupações é com em relação à reabilitação, órteses e próteses, que os valores são muito baixos. Os valores são muito baixos. Porque a reabilitação ela envolve, né, é um caminho que vai desde a avaliação médica até o trabalho de reabilitação com multiprofissional, até a necessidade de tecnologia assistiva, onde se inclui a cadeira de rodas, se necessário, as órteses, as próteses, mobiliários, adaptações. Então, você veja, como a gente falou lá no começo, ainda os profissionais nas suas formações não têm muito, ou não tem ainda a passar. Hoje em dia a gente começa a falar mais nisso, né? Porque é uma consequência, óbvio, se a população vai ser inserida, se nós estamos lutando para isso, e ela realmente, efetivamente está aparecendo mais, então precisa de profissionais para tratá-la. Sim. E tratá-la bem. Então eu tenho que formar profissionais também. Então e nós estamos também na questão da educação, né? A instituição temos programas de ensino, programas de pesquisa. Acho que a tecnologia vem também hoje em dia com força para ser aplicada na pessoa com deficiência, né? Nós temos aí os exoesqueletos, as próteses de mais alta geração, que às vezes nem precisam ser, acho que o secretário vai falar um pouquinho sobre isso, né, de pesquisas nessa área, né, secretário? O trabalho do Estado, né, Marcos? Porque a gente tem a ACD, que tem 80% não é isso? 80% do tratamento é destinado ao tratamento do SUS, para pessoas que não vão custear, pessoas às vezes de baixa renda. E a gente tem no Estado também a Rede Lucy Montoro, que é uma rede pública que também oferece esse trabalho importante de reabilitação e é inclusive um trabalho de referência, né? A Rede Lucy, o papel dela é alta complexidade, né? Então é um papel mais qualificado, vamos dizer assim, muito investimento em equipamentos, né, profissionais, são 20 unidades no Estado. O ano passado nós inauguramos, o governador inaugurou em Taubaté. Há um mês atrás nós fomos visitar, está quase pronta a unidade, uma outra unidade agora que fica em Presidente Prudente. Que legal. Muito importante. E é um trabalho que a Rede Lucy, ela foi montada dentro da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência
Ao longo do tempo, a Secretaria de Saúde se tornou a grande parceira, inclusive o orçamento sai da Secretaria de Saúde, como regra. Nós temos ainda uma unidade que é custeada pela nossa secretaria, que é de reabilitação visual, que fica na Lapa, aqui no Jardim Humaitá. Então, como regra, as unidades Lúcio Montoro são para reabilitações motoras. Nós temos em Ribeirão Preto, motora e visual. Nós temos em Taubaté, vai ser a primeira que vai ter motora e auditiva. Em Presidente Prudente vai ter as 3 reabilitações. O Presidente Prudente vai ser a primeira unidade que vai ter motora, visual e auditiva. E o governador passou a missão. A última vez que eu estive com ele, passou a missão de fazer com que todas as unidades do Lúcio Montoro estejam prontas, preparadas para atender essas três reabilitações. Né? Ao lado disso, tem a questão da reabilitação intelectual. Então, no decreto do TEA, que o governador assinou ano passado, que é a primeira vez que o governo faz uma articulação envolvendo saúde, educação, desenvolvimento social e a nossa secretaria, nesse decreto prevê, por exemplo, que a Secretaria de Saúde vai qualificar, numa parceria com as APAES, vai ajudar as APAES para que as APAES se qualifiquem para se tornar centro de reabilitação intelectual. Como centro de reabilitação intelectual, ela passa a fazer parte do SUS. E aí ela passa a contar com verba do governo federal também, além daquilo que já conta o governo municipal e do governo estadual. Então é uma grande rede que vai instalando com iniciativas públicas e privadas em prol das pessoas com deficiência como um todo. Não só a deficiência motora, mas a intelectual, a visual e a auditiva. Interessante que as APAES, elas têm capacidade de dar uma capilaridade muito quase grande, que absoluta para esses projetos, porque em toda a cidade tem uma APAE e vai ser um parceiro importantíssimo. Como historicamente, as APAES contam com muito auxílio do município, mas não do governo do estado. Então agora a gente está tentando reverter esse quadro, tanto na área da saúde, quanto na área da educação. Promover parcerias com as APAES, valorizando as APAES, porque elas cumprem um papel importante, né? E nessa visão nova, que também a APAE também está se redesenhando, porque quando ela foi criada como uma entidade com o perfil que a política estabeleceu à época, que era uma escola especial, e agora a APAE também, como outras unidades, começam a trabalhar com a inclusão. Só um ponto. Eu tive outro dia no Instituto Padre Chico, que trabalha com crianças com deficiência visual. E eles estão fazendo um processo de inclusão reverso. E pela primeira vez eles estão aceitando crianças sem deficiência visual que legal. Na área de ensino. Foi ano passado, acho que o ano passado que começaram. Que é um processo que a APAE também está se redesenhando. Mas é uma entidade muito importante, tem que ser prestigiada. Sim, que legal. Eu acho interessante que você falou dessa mudança na APAE, porque em algum momento havia lá a ideia de que as APAES vão acabar, porque como vai ter inclusão, as pessoas não vão mais para a APAE, as pessoas com deficiência, elas vão para a escola comum. E isso seria um desperdício, porque a expertise que a APAE desenvolveu durante anos seria perdida, né? Ou seja, um reaproveitamento importantíssimo que vai ajudar tanto nesses projetos, por exemplo. Agora, eu queria entender como é que funciona a reabilitação para as pessoas do espectro do autismo. Olha, eu acho que o que a gente tem são algumas metodologias, né? Existe inclusive até uma discussão se uma é adequada ou não, que é principalmente a terapia comportamental, que é o tal do ABA, que é a Applied Behaviors Analysis, análise do comportamento aplicada para o autismo. Essa é uma especialidade da psicologia? Então, essa é uma questão. Nos Estados Unidos, ela é uma ciência própria, que é a ciência da teoria do comportamento aplicado. Então, ela não está nem na psicologia, nem na terapia ocupacional, ela é uma ciência própria. No Brasil, a gente estava falando aqui agora, no intervalo, sobre regulamentação, é uma questão que a gente precisa regulamentar. Porque existem evidências científicas de que é uma das técnicas que tem bastante efetividade, mas no Brasil, hoje em dia, a gente não tem ninguém regulamentando. A psicologia não regulamenta, a terapia ocupacional não regulamenta. E o que acontece? A gente tem muitas pessoas que se arvoram na condição de especialistas, sem serem, mas a gente não tem, de alguma forma, como regulamentar e dizer, não, você não é, porque você não fez um curso, por exemplo, de 4 anos de graduação. Então, Fonoaudiologia também, né? Exato.
Então, isso é muito complicado, porque o autismo tem algumas formas de abordagem, tem, como eu falei, tem o ABA, mas tem o TEACH, tem o PECS, tem várias dentro das suas... e o que seria importantíssimo é a gente regulamentar, porque se a gente está falando em 1 a cada 36 crianças com esse diagnóstico, é uma questão urgente que a gente vai ter que enfrentar e ter que ter regulamentado, porque no momento em que você não tem regulamento, qualquer pessoa pode aplicar e o grande problema é o prejuízo daquele mal aplicado. Então, por exemplo, aquele ABA mal aplicado numa pessoa que fez um curso de fim de semana e praticamente, coloca uma criança numa situação absolutamente aversiva, o trauma que você pode gerar naquela criança é muito maior do que não tratar. Às vezes pode ser o aversivo pode ser até pior. Então eu penso que a gente precisa agora caminhar, falar de forma honesta sobre o autismo, que é de fato, como a própria Eliane comentou, hoje em dia 50% das crianças que ela atende são com autismo. Então, assim, a gente precisa realmente enfrentar a questão, e sem ideologia, porque a aba está virando comércio, independentemente disso. Vai ser aba? Ótimo. Quais são os regulamentos para ter o aba? O que é necessário? Ok, vai ter aba ou não? Não sei. Mas se tiver, como que tem que ser? Eu acho que isso é muito importante. Tem essa obscuridade a respeito dos efeitos e da metodologia desse procedimento, que eu estou sabendo agora, que se invista em pesquisa, né, Marcos? Que isso seja um tema a ser tratado na pesquisa, na academia, para a gente evoluir de alguma maneira, do ponto de vista científico, técnico-científico, para entregar para essas pessoas alguma condição de reabilitação, tão quanto a pessoa que, com deficiência física hoje tem alcançado, tanto na CD quanto no Estado, não é verdade? Uma incumbência que foi passada para nós, a secretária, pelo governador, foi criar o Centro de Referência ao Autismo. Por que Centro de Referência? Porque a ideia é fazer um centro que possa ser replicado, por exemplo, para cidades do interior. Sim. Nós passamos o ano passado inteiro trabalhando quais são os centros que existem. No mundo, você tem estruturas diferentes, umas mais voltadas à saúde, outras mais voltadas à educação, outras mais voltadas ao acolhimento à família, né? Para definir um modelo que a gente vai empregar em São Paulo e queremos começar a fazer a implementação já nesse ano 2024. Muito bom. Agora eu quero perguntar, Eliane, sobre os equipamentos necessários para a reabilitação. Porque como você lida com atletas, pessoas que estão no esporte, eles têm o tempo todo que lidar com novos equipamentos, cadeiras super modernas, nem sempre equipamentos acessíveis, não é verdade? Sem dúvida. Hoje, a pessoa com deficiência, ela tem um custo bem elevado quando ela precisa de algum equipamento, de alguma mobilidade. Então, como cadeira de rodas, próteses, órteses, né? Então, aqui no Brasil, esses custos são muito elevados. Muitas pessoas não têm condições de efetuar essas compras, né? E quando a gente passa por esporte, então, o esporte, algumas modalidades específicas, elas precisam de cadeiras específicas. Então, basquete, cadeira de rodas, rugby, atletismo, né, ciclismo. Então, tem alguns materiais específicos e muitas vezes esses materiais são os melhores materiais hoje, ainda são os importados ou componentes importados, peças, rodas, né? E então, além do custo de uma cadeira, vamos pensar, a pessoa com deficiência que precisa de uma cadeira de rodas, né, para uso diário, essa cadeira ela não sai por menos de 5 mil e 6 mil reais, uma cadeira simples. Quando você vai para uma cadeira de basquete, por exemplo, de esporte, que é uma cadeira nacional, ela chega a custar 12 mil reais. Mas se você quer trazer uma cadeira de ponta para uma cadeira importada, vamos dizer assim, para um basquete, ela pode custar 50 mil reais colocadas aqui. Isso para um atleta. Você imagina que uma equipe tem que ter 12 atletas, né? Então, o custo é muito elevado, o custo de próteses, de órteses, essa manutenção toda é muito alta.